apresentar para vocês aqui agora o painel de tendências em saúde e os seus elementos. Eu vou escolher apenas um único indicador, porque os demais comportam-se rigorosamente da mesma forma. Então, vamos começar utilizando esse, taxa de óbitos prematuros por doenças crônicas não transmissíveis. Nós temos aqui o botão sobre. Esse botão sobre, ele mostra como o indicador ele é produzido, são os seus metadados. Nós temos um link que leva para o guia de indicadores de saúde. Ele abre numa nova tela e leva diretamente para o indicador. Aqui existe um detalhamento maior sobre o indicador ora analisado. Nós temos aqui a tendência observada, que é aquela tendência que de fato está acontecendo, sendo exposta pelo cômputo dos dados. A tendência é de queda. A expectativa para este indicador é de queda e foi observada uma tendência consistente nesse sentido. Assim, conclui-se que o cenário é positivo. Esta afirmação de que o cenário é positivo, eu particularmente não gosto. Por quê? Porque ela dá a entender que somente a tendência observada com a tendência desejada é aquilo que define um cenário positivo para o indicador, sem levar em consideração outros aspectos. Seguindo, nós temos um botão de análise. Esse botão de análise é o que vai levar para um detalhamento do indicador. Logo mais a gente clica. O interpretar é a interpretação utilizando inteligência artificial do indicador. O detalhar é o detalhamento do indicador. Aqui nós temos o gráfico, quando passamos o cursor sobre qualquer uma das barras, ele mostra essa caixa de diálogo, mostrando algumas informações, como no ano de 2025, o acumulado para o indicador e seu resultado, os valores resultantes do cálculo relativo ao primeiro quadrimestre e as demais informações acerca do intervalo de confiança. Por último, nós temos a barra do ano aqui, que mostra o acumulado do indicador até o último dado disponível. Temos a meta para o indicador, que é a que é pactuada, nós já discutimos sobre isso. E para cada barrinha dessas, nós temos o intervalo de confiança, e este intervalo de confiança ajuda na interpretação das cores do gráfico. O resultado desejado está abaixo da meta. O resultado tolerável é aquele que, embora possa estar acima da meta, ele está dentro do intervalo de confiança. E o resultado indesejado, ele não só está acima da meta, como também está acima do limite superior do intervalo de confiança. Esta nomenclatura também é outra que eu não gosto, porque ela simplesmente diz que está acima da meta. Se está acima da meta e é vermelho, logo o que está abaixo da meta deveria ser necessariamente verde. E, no entanto, nós temos este intervalo entre o verde e o vermelho, que se chama resultado tolerável. Logo, é interessante que nós tenhamos uma nomenclatura melhor acerca deste nome aqui. Bom, vamos entrar no detalhamento do indicador. Quando a gente clica no detalhamento do indicador, ele mostra o mapa. Aqui está a distribuição dos valores no mapa, seguindo aquela metodologia de múltiplos desvios, metodologia esta que eu já lhes enviei a documentação de como é que ela foi desenvolvida.
temos um botãozinho que ele ajuda a interpretar o gráfico, ou seja, as informações no mapa, valores alcançados pelo indicador distribuídos por localidade. Aqui nós temos os anos disponíveis para que o indicador seja representado no mapa. Distribuição anual em relação à meta. A expectativa desse indicador é que esteja abaixo da meta. Esta nomenclatura do título também é outra questão que não me agrada, eu acho que pode ser melhor. A lógica do gráfico da série histórica por ano dos acumulados de cada um dos anos desde 2017 até o último disponível segue rigorosamente a mesma lógica do gráfico por quadrimestre. Se ele estiver abaixo da meta, ele é verde automaticamente, como é neste caso aqui. Se ele estiver abaixo da meta, acima da meta, desculpa, mas dentro do intervalo de confiança, ele é um resultado tolerável. Se ele está acima da meta, mas dentro do intervalo de confiança, ele não deveria ser um resultado indesejado. Então, a forma como este indicador está representado aqui, a mim não me parece estar correto, porque veja, o indicador, ele está acima da meta? Sim, mas ele está dentro do intervalo de confiança. Logo, ele deveria ser amarelo. Essa é uma das questões que precisam rigorosamente serem observadas. Se o sistema de cores está correspondente com a definição conceitual do que aquela cor representa. Aqui tem um botão de ir para saber mais detalhes sobre o indicador. Sistema de cores aqui com suas respectivas definições. É importante que se leia e afira-se se de fato o que está escrito está correspondente com o que foi operacionalizado. O interpretador por inteligência artificial. Descendo um pouco mais, nós temos a distribuição anual do valor previsto pelo modelo para o período atual e futuro. Novamente, é um título que não me agrada porque ele não me parece dizer muito. Ele me parece muito mais um título extremamente técnico e burocrático e não traz consigo informações interpretativas do que significa este gráfico. Logo, acredito que ele deva ser modificado e melhorado. O que é esse gráfico? A legenda, a linha preta, são os valores observados, o que aconteceu e foi computado pela coleta dos dados que foram registrados ao longo dos anos. Em cinza, nós temos os valores observados e preliminares. Então, notem que os valores observados e preliminares são os de 2025. São preliminares porque o ano não foi encerrado e os dados ainda não foram congelados. Nesse verdinho mais claro, nós temos os valores previstos. Então, veja que é esta parte rachurada de verde claro que mostra uma área de previsão do indicador. Não me agrada muito esse sistema de cores porque ele meio que se confunde com o intervalo de credibilidade, que inclusive eu mesmo nessa gravação acabei de confundir. O valor previsto, a bem da verdade, são estes valores com a linha pontilhada. E mais clarinho, num tom mais claro de verde, o intervalo de credibilidade. O intervalo de credibilidade é um nome técnico que é dado pelo modelo para dizer que foram os valores previstos e estimados para o futuro. Logo, fica difícil uma pessoa leiga que não entende
saber o que significa este intervalo de credibilidade. Logo, este termo aqui é um forte candidato a ser revisto, e isso é um trabalho que vocês poderão fazer. Logo mais abaixo, nós temos o ranking das UFs, ordenados da menor taxa para a maior, a sua posição no ranking e os seus respectivos intervalos de confiança para a taxa e a variação média segundo biênios ao longo dos 10 anos. Como eu disse, este valor representa o ritmo com que o indicador evolui ou involui. Neste caso negativo, ele está evoluindo. E por fim, nós temos aqui um benchmark, que é o Brasil comparado com o estado de Goiás. Nós temos a taxa de Goiás, a posição do estado, o seu valor observado para a taxa, o intervalo de confiança de 95% de confiança, a variação média, ou seja, o ritmo com que o valor do indicador cai, e o Brasil como se fosse uma UF para objeto de comparação. Se o Brasil uma UF fosse, ele teria este valor, estaria nesta posição e teria um ritmo de decrescimento desta ordem. Então, este é o painel de tendências.